meu nome é Milena e estamos aqui novamente para conversar sobre ciências. Na semana passada, a gente explorou a biodiversidade dos animais, aprendemos a diferença entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E você também aprendeu como esses animais se diferenciam dos invertebrados. Lembra dos invertebrados? Aqueles que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula retomando aspectos importantes que diferenciam peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então eu vou falar as características e nós iremos organizar um quadro comparativo desses animais. Vamos lá? Então, a primeira característica, escamas. A característica de escamas pertencem a qual grupo desses? Você lembra? Quais animais têm o corpo recoberto por escamas? Então, você deve lembrar os peixes. Escamas é uma característica dos peixes, mas eles não são os únicos. Vamos pensar lá na serpente, ela também tem o corpo recoberto por escamas, né? Mas tem o crocodilo, por exemplo, que tem placas, tem a tartaruga que tem carapaça. Então, os répteis, eles podem ter escamas, placas e carapaças. Tem um animal que vive no ambiente aquático e terrestre e, por causa disso, tem a pele fina e úmida, porque ele até respira pela pele. Lembram dele? Os anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas. Temos um grupo de animais que tem como característica os pelos. Lembra? Os mamíferos. Mamíferos como característica pelos. E as aves têm como característica o corpo recoberto por penas. Tá joia? E agora a gente vai aproveitar e relacionar essas características que nós falamos com o ambiente onde nós encontramos esses seres. Qual é o animal, o grupo de animais que abriga os ambientes aquáticos e respiram por brânquias? Qual vive no ambiente aquático e respira por brânquias? São os peixes. Vamos colocar ali os peixes. Tem um grupo de animal que passa parte da vida no ambiente aquático e pode viver também no ambiente terrestre quando adultos. Quem são eles? Os anfíbios. Anfíbios. Anfi, duplo, bios, vida, ambiente aquático e terrestre. E os anfíbios têm a fase larval, eles passam por metamorfose. Então, quando estão na fase larval, lá os girinos respiram por brânquias e na fase adulta vão respirar por pulmões e pela pele. No ambiente completamente terrestre e respirando por pulmões, os répteis. Temos também as aves e temos também os mamíferos. Mas os mamíferos, eles vivem em todos os ambientes. Já vamos retomar essa característica dos mamíferos. Retomando então a questão do ambiente. O peixe, ele tem escamas que facilitam o nado, ele vive no ambiente aquático, ele respira por brânquias e ele tem o corpo dele é adaptado ao nado. Ele tem o corpo todinho adaptado para nadar. Já as aves, elas têm o corpo adaptados ao voo. As aves têm o corpo adaptados ao voo. Essa é uma característica muito importante das aves. Tem um grupo de animais que tem uma característica que é o rastejar. Ainda que nem todos rastejem, muitos rastejam. E daí vem a origem do nome répteis. E como a gente falou, a característica que marca os anfíbios é o ambiente aquático e o terrestre. Essa vida dupla na água e na terra.
E você sabe uma característica que marca os mamíferos? Mamíferos, já expliquei para vocês na aula passada, eles mamam. E como será a forma como que esses animais se reproduzem? Analisando essas características que eu montei aqui para vocês, vocês já têm algumas dicas, né? Então, por exemplo, os mamíferos, eles mamam, eles têm o desenvolvimento lá no útero da mãe, portanto, são vivíparos. Já as aves se reproduzem por ovos com cascas, são ovíparas. Da mesma maneira que as aves, nós temos os répteis se reproduzindo com ovos com casca. Essa característica dos ovos com casca se relaciona ao ambiente terrestre, porque ovos sem casca tem que ser o ambiente aquático. E é isso que vai acontecer com os peixes, ovos sem casca, e os anfíbios que iniciam a vida na água, como você já aprendeu. Diferenças entre eles: sem casca, com casca e aqui vivíparos, o útero da mãe, tá certo? Então vamos aproveitar esse momento para fazer as atividades da página 31 do seu livro que você deve ter feito já como lição de casa da semana passada. Então vamos lá. Que grupo de animais? Vamos lá. Vive na água, apresentam nadadeiras que facilitam o nado e respiram por meio das... Acho que você já, olhando aqui o quadro, já encontrou, né? Os peixes, completa lá, vivem na água, em geral apresentam nadadeiras que facilitam o nado e respiram por meio das brânquias. Qual é o grupo que respira com a ajuda da pele e colocam ovos na água? Anfíbios. Então vamos completar lá. Os anfíbios respiram com a ajuda da pele úmida, fina e úmida, e colocam ovos na água. Um animal com o corpo coberto por escamas ou placas, cujos filhotes nascem de ovos com casca rígida, pertence ao grupo dos répteis. O corpo das aves é coberto por penas que auxiliam no voo. Só sobrou ali por último os mamíferos. Tem o que no corpo? Pelos. E seus filhotes se alimentam de leite. Seus filhotes mamam, que é produzido pela fêmea. Página 32. A borboleta não tem coluna vertebral, é, portanto, um invertebrado. Assinale a alternativa que apresenta somente animais com essa característica. Gato não é invertebrado, gato é mamífero. Vamos para a alternativa 2. A aranha não tem esqueleto, não tem nenhuma característica dessa, não tem esqueleto formado por ossos, não tem nenhuma característica dessas que aprendemos. Estrela do mar também não e nem joaninha. Então é a alternativa 2. Na alternativa 3 a gente tem ali o beija-flor, que é uma ave, e na alternativa 4 a gente tem 4 vertebrados. O sapo, que é um anfíbio, o cachorro, que é mamífero, e o peixe, que é um peixe mesmo, né? Questão 3. Observe a imagem a seguir e escreva 2 características que facilitam o voo das aves. Então, para poder voar, as aves têm penas, elas também têm ossos ocos. Então, essa é uma característica que a gente aprendeu na semana passada. Pena e ossos ocos. Vou fazer também com vocês, corrigir, na verdade, porque eu sei que vocês já fizeram, a página 61. Página 61 mostra os 5 grupos. Grupo número 1, peixe. Preencha ali peixe. Grupo número 2, répteis. Tem ali como exemplo a serpente.
Grupo número 3, aves. Exemplo, a galinha. Grupo número 4, mamíferos. Como exemplo, a vaca. E no grupo número 5, uma rã, então, os anfíbios. Vamos ler as características. Apresentam pelos recobrindo o corpo e uma camada de gordura abaixo da pele. Que grupo é esse? Grupo dos mamíferos. Vai colocar ali o número 4. Podem voar, apresentam o corpo recoberto por penas e não tem dentes. Recoberto por penas e não tem dentes só pode ser aves. Identifica ali com o número 3. Vivem parte da vida na água e parte na terra, pois dependem da água para a reprodução e a respiração. Depender de água para a reprodução, anfíbios, grupo número 5. Respiram por pulmões, apresentam a pele recoberta de escamas e dependem do ambiente para se aquecer. Olha a dica ali, escama poderia ser peixe, poderia ser réptil, mas por pulmões somente répteis, então é o grupo número 2. Última dica, respiram embaixo da água, têm nadadeiras e em geral apresentam o corpo coberto por escamas. Então, tem nadadeiras, respira embaixo da água, que é a respiração branquial, só pode ser o grupo dos peixes. Resposta 1. Tá joia? Então, com isso, a gente termina a nossa revisão da semana passada e para a parte 2 eu vou ensinar vocês uma dinâmica, uma mágica para você aplicar tudo que você aprendeu sobre classificação. Agora eu vou mostrar para vocês um truque muito legal que você pode fazer utilizando as noções que você já tem sobre classificação. Vou apresentar para você, é o DIN, é um brinquedo que adivinha o animal que você está pensando. Vamos ver? Eu vou pensar no elefante, você vai me ajudar a responder as perguntas. É o elefante. Eu vou ligar o DIN e a gente vai responder junto as perguntas, tá certo? Olá, tudo bem? Quer brincar? Ótimo! Adoro jogos de adivinhação, especialmente quando tenho certeza que vou ganhar. Ele não vai ganhar. Pense em um animal. Diga ok quando você estiver pronto. Ok. Muito bem! Eu vou te fazer algumas perguntas. Responda sim, não ou não sei. Você também pode responder depende. Este animal possui pelo? Sim. Ok. Ele possui garras? Não. Muito interessante. Este animal vive em uma fazenda? Não. Ahá, vamos ver. Este animal pode pular? Não. Ele é muito grande? Sim. Foi exatamente o que pensei. Ah, acho que encontrei a resposta. Se meus poderes mágicos não falham, você está pensando em um lobo grande e malvado. Peguei você. Estava apenas brincando. Ele possui chifres? Não. Certo. Este animal se alimenta de plantas e frutas? Sim. Ok. Ele possui um pescoço longo? Não. Muito interessante. Este animal vive na savana? Sim. Ahá, vamos ver. Ele vive em lagos ou rios? Não. Este animal tem listras? Não. Foi exatamente o que pensei. É isso, consegui ler sua mente. Eu aposto que você está pensando em um elefante. Então, acertei a resposta. Acertou. Certo. Este animal é... Muito legal, né? Então, o que acontece aqui? Você percebeu que o DIN ele faz perguntas
que vão levando a reduzir os grupos até que chegue num momento que ele acerta o animal. E não é que ele fez um monte de perguntas e de todos os animais do planeta acabou saindo o animal que a gente tinha pensado, o elefante. Vou ensinar para vocês como esse truque acontece. Eu chamei a Lu aqui, a professora que está ajudando, e ela escolheu um número. Então ela vai responder para a gente um número de 1 a 10, as características deste número, tá bom? Então vamos lá. Vou perguntar. Lu, este número que você escolheu é um número par? Não é um número par. Então, se não é um número par, eu vou riscar todos os pares. O número que você escolheu tem curvas na sua escrita? Não tem curvas. Olha que dica legal. Então, a gente tirou o 3, tirou o 5 e tirou o 9. Vamos pensar um pouquinho. Este número que você pensou é maior ou menor do que os dedos da mão? Maior! Então eu tinha o 1 e o 7. Eu já adivinhei. Você pensou no número 7, acertei? Sim. Que legal! Viu como dá para usar o conhecimento para adivinhar e fazer jogos? Muito bacana, né? Agora, números de 1 a 10, moleza. Eu quero ver vocês brincarem com esse aqui. Eu separei um monte de animais que vocês já aprenderam. Tem peixes, répteis, aves, mamíferos e nós iremos analisar para adivinhar novamente o ser vivo que a Lu pensou também. Vamos lá, Lu? Então você já escolheu um aqui? Sim. Sim, ela já escolheu. Então vamos pensar. O ser vivo que você pensou, ele vive na água? Às vezes. Às vezes. Então quem eu posso tirar? Eu tiro o boto, eu tiro o atum, a tainha, o peixe palhaço, o sapo pode ficar, né? Eu tiro o tubarão. Muito bem. Eu quero saber se o animal que você pensou tem pelos. Não. Não tem pelos. Que dica boa! Então não é o mico, não é o gato, não é o cachorro, não é o tamanduá, não é a onça. Muito bem. Agora eu quero que você me diga se esse animal, ele tem... esqueci do morcego. Muito bem. Eu quero que você me diga se este animal voa. Não. Não voa? Então eu vou tirar o beija-flor, a coruja, o gavião, a arara e o pato. Vamos relembrar quem ficou. Deixa eu pensar. Ficou o crocodilo, o calango. Esqueci aqui o sabiá também voa, né? Então ele já saiu. Crocodilo, o calango, a tartaruga, a rã, a sucuri e o sapo. Este animal é um anfíbio? Não. Não é um anfíbio. Então eu tirei o sapo e tirei também a rã. Tá ficando difícil, né? Sobraram crocodilo, o calango e a
tartaruga. Deixa eu pensar numa característica que os diferencia. Este animal tem pernas? Não. Não tem! Ah, tinha tartaruga aqui também. Qual animal que não tem pernas e sobrou? Crocodilo tem pernas. Calango? Tartaruga? Tem. Qual desses não tem? É a sucuri. Consegui ler seus pensamentos, Lu? Sim, você acertou. Ah, muito legal! Então aproveite que você está aí na sua casa, você pode montar um painel como esse e brinque de adivinhar os pensamentos utilizando a classificação dos seres vivos, tá certo? Pode pausar o vídeo, a gente volta para um próximo assunto. Até lá! Agora que você já aprendeu muito sobre seres vivos, você deve ter pensado também o quanto esses seres se diferenciam no ambiente pelos seus sons. Se a gente pensar nas aves, por exemplo, o canto das aves, cada ave tem um som diferente, emite um som diferente. Até as baleias, que são mamíferos aquáticos, emitem sons debaixo da água que servem para sua identificação. Os sons, então, eles são fundamentais para identificar os seres vivos. E você sabia que os sons também servem para identificar o ambiente onde estamos? Então, uma cidade, por exemplo, terá sons diferentes de um ambiente mais rural, um ambiente de uma floresta, uma fazenda tem um som diferente de uma floresta. Por quê? Porque lá nós temos equipamentos diferentes, animais diferentes, até mesmo recursos do ambiente. Se você está numa floresta, você pode ouvir o som de um rio, de uma cachoeira, né? Numa cidade, raramente você vai ouvir esse tipo de som, exceto se você estiver próximo a uma fonte. Temos rios sim, mas não tão perceptíveis em termos de som quanto se a gente estiver num ambiente natural. Então os sons, eles nos contam muito sobre o ambiente. E nessa parte do nosso estudo de ciências, nós iremos investigar os sons, como é o som e como eu percebo os sons, tá certo? Então eu quero que você fique quietinho, um pouquinho aí na sua casa, feche os seus olhos. Por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente desestimula a visão e a gente fica prestando mais atenção ainda nos sons. Que sons você está ouvindo? Aqui, olha onde nós estamos, eu acabei de ouvir o som de uma torneira abrindo. Agora há pouco tínhamos o som de uma pessoa cortando grama. Então, às vezes a gente ouve o som de uma pessoa conversando, som de pássaros. Aqui também temos pássaros. Onde você está? Tem sons? Que sons você está ouvindo? Agora, nesse período em que as pessoas estão ficando mais em casa, até o som da cidade mudou. Menos sons de automóveis, menos sons de ônibus, e a gente acaba ouvindo mais sons da natureza, som dos pássaros, som dos animais, dos cachorros, do gato, né? Então, essa percepção da diversidade dos sons, elas também servem para a gente estudar, de fato, os sons. Então, para pensar um pouquinho sobre os sons, além dos sons do ambiente, eu quero que você pense nos sons que já foram ou são importantes na sua vida. Será que você consegue lembrar? Um som importante na sua vida. Eu tenho um som que recorda muito a minha infância. Eu vou desenhar aqui para vocês e quero que vocês tentem adivinhar que som é esse que eu estou desenhando. Será que você adivinha? Agora está começando a ficar fácil, né? Que som é esse? Olha só, um som que marcou a minha infância. É o som do piano. O som do piano marcou a minha infância. Meu pai, pianista, sempre tocou piano. Marcou. Quando eu penso na minha infância, eu lembro sempre do som do piano. E você, tem algum som que marcou a sua vida? Um outro som que marcou, daí já não era a minha infância, mas o som dos
filhos, né? Então, quando a gente percebe o som da risadinha do bebê, do som de uma criança dentro da casa, né? Então, são sons que marcam as nossas vidas. Portanto, o estudo dos sons, ele está muito além de perceber as características físicas do som, se o som é grave, se o som é agudo, se o som é intenso, mas também a ligação, a importância que aquele som tem para nós. Uma pessoa que muitas vezes mora numa região rural e vem morar numa região mais urbana, sente saudades também, até mesmo dos sons que ela ouvia naquele lugar. Tá? Então agora a gente vai pensar nos sons e você vai fazer ali a atividade da página 4 e vai anotar o que sons você percebe e como são esses sons. São sons agradáveis? Geralmente a gente não gosta de sons que sejam muito altos, muito agudos. Que memórias você tem quando ouve esse som? Faça essa atividade, perceba, fique quietinho um momento. Que sons você percebeu que talvez você nunca tenha percebido antes? Um som, às vezes, lá no fundo. Preste atenção nisso, anote no seu caderno e semana que vem a gente retorna para investigar ainda mais sobre os sons. Um abraço e até lá!